Salve, salve, meus filhosos da democracia. Mais uma vez, seu companheiro Gomes trazendo conteúdo diferenciado para vocês. Eu peço, por favor, seu like e sua inscrição aqui abaixo para que nosso canal possa ter uma curva aí de crescimento, para que possamos alcançar mais e mais pessoas e expandirmos a nossa corrente de reflexão. Bom, no assunto de hoje, eu venho trazer para vocês o seguinte: Bolsonaro é um risco à democracia, como tanto se vem sendo dito dentro do campo progressista, como líderes como Haddad, Ciro Gomes, Boulos e outros têm levantado essa bola há tempos e eu não concordo com eles. Por que eu não concordo com eles? Pelo simples fato de que o alvo de Bolsonaro não é a democracia. O alvo de Bolsonaro é a república. O modelo de gestão republicana brasileiro é o grande alvo de Bolsonaro nas suas investidas. Mas Gomes, como você fala isso? O Bolsonaro fala direto que vai fechar, falava que ia fechar o STF, ele vai nas manifestações do seu gado para tentar dar força para eles nesses pedidos, né, de fechamento de Congresso, de STF, de implantar a ditadura militar, de promover a volta de um novo AI-5. Por que você diz isso, Gomes? Simples, Bolsonaro, ele, a cada ataque que ele faz às instituições brasileiras, às instituições republicanas, como OAB, STF, Congresso Nacional, ele está jogando contra o princípio da tripartição dos poderes, que é pré-determinado dentro do sistema republicano, onde cada poder vai regular o outro, para nenhum poder ter mais poder do que o outro. E nessa tentativa, ele vai angariando mais e mais fanáticos, onde vão propagando através das notícias falsas, ataques a essas instituições, e vai tendo uma espécie de fritura aos membros pertencentes a essas instituições, através do gabinete do ódio, que provavelmente está sendo financiado com o nosso próprio dinheiro, assim como o próprio Bozo fazia lá atrás, na época que ele era deputado federal, onde ele emitia as notas falsas da compra lá de gasolina. A gente pegar um comparativo e ver que um sujeito gastou milhares de reais, quase milhões, em gasolina, algo que seria impossível, daria para dar sei lá quantas mil voltas na terra de carro, mas beleza, não é o assunto desse vídeo. Então a gente tem ali representado que com as palavras dele ele tenta enfraquecer essas instituições perante o povo em si, e gerando essa instabilidade, ele vai conseguindo colocar mais e mais elas a seu serviço, onde quando ele, por exemplo, não respeita, vou pegar aqui o exemplo da Procuradoria-Geral da República, onde tradicionalmente existe uma lista tríplice de procuradores. Ele vai e escolhe um procurador de fora para se blindar. Nessa hora, já tinha que ter vindo alguém e pera, você não vai fazer o que você quer, você não pode quebrar a tradição republicana. Ele está colocando as instituições brasileiras ao seu serviço. E essa que é a intenção dele. Bolsonaro, ele gosta da democracia, por quê? Porque ele se elegeu e elegeu os filhos na democracia. Ele quer que continue tendo eleições, ele gosta desse enfrentamento democrático, que é ficar jogando sempre contra a esquerda, ficar colocando o inimigo invisível do comunismo. E para complementar isso, ele quer praticamente, vou tentar trazer aqui para vocês um modelo para vocês se inspirarem. Acho que a Colômbia do Pablo Escobar, como teve naquela época, que era uma sociedade repleta assim de, não vou falar de injustiça, mas de ausência de leis, assim. É uma sociedade que ela existe na teoria, mas que na prática a polícia inteira corrupta, a política em si, todos voltados assim a proteger o tráfico de drogas, todos a serviço do Escobar lá na época, né,
o que Bolsonaro quer fazer é mais ou menos uma sociedade nessa pegada, assim. Ou do Morro do Rio de Janeiro mesmo, onde as milícias arbitram tudo e a igreja evangélica cuida do social. Eu acho que fica mais comum esse modelo, assim. É o que mais se encaixa para a gestão do Bolsonaro. E para evitarmos isso, né, antes que pode não sobrar nada depois dessa anomia social, né, promovida, que vai ser um governo aí baseado em milícias, famílias evangélicas e famílias ricas armadas, que é o plano principal de Bolsonaro. A única coisa é a gente sair gritando na internet, é promover a desobediência civil, gritar pelo dinheiro do governo para a gente poder ficar em casa, é fazer a instabilidade, promover o panelaço, como a gente vem promovendo aí, mas o panelaço não só em falas específicas de pronunciamento oficial, mas falas, por exemplo, Bozo vai falar ministro tal, 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 tal. E, tipo, todos os canais meio que sintonizam na mesma hora. Panela, 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 panela. E a segunda coisa é você pegar e ir lá encher o saco lá do Lula, que é o único que está faltando para pedir aí esse impeachment, que já passou da hora de pedir. Lula tem se mostrado um sujeito muito avesso nessa parte aí. Já passou da hora do PT entrar na campanha pelo impeachment. Já tem 31 pedidos e é o único que está faltando para engrossar a lista. A Associação Brasileira de Imprensa foi a última que pediu, foi o mesmo órgão que promoveu o impeachment de Collor. Foi de lá que saiu a importância. E, bom, por enquanto é isso. Não vão nessa de que Bolsonaro é um perigo para a democracia, ele está só fomentando a militância fanática dele, ideológica. Bom, até o próximo vídeo aí, para a gente comentar os acontecimentos políticos do cotidiano. Até mais. Gente, insistindo em alguma coisa que ficou faltando aí do vídeo anterior, acabei esquecendo de explicar o que significa na prática, caso ocorra um golpe militar, mesmo o exército brasileiro não indo com Bolsonaro, o que se representaria na prática? Bom, a gente sabe que hoje a sociedade capitalista ela é regida pelo próprio capital especulativo financeiro, ou seja, nossa querida Bolsa de Valores, né? Querida Bolsa de Valores. E que isso acarretaria com um golpe amanhã, por exemplo? Bolsonaro fala, tô fechando o Congresso, Exército invade o STF, fecha o Supremo, fecha o Congresso Nacional e fecha o Senado. O que acontece? Hoje nós já estamos com o dólar cotado a R$ 5,87. Amanhã, acontecendo isso, o dólar dispara, vai a pelo menos o dobro, a R$ 12. O que a gente aprende com esse pequeno efeitozinho já gerado pela instabilidade democrática, é que é só observarmos as nações ocidentais aí que vivem dessa especulação financeira, que tem sua riqueza proveniente, riqueza não, né? Tem seu patrimônio, assim, seu produto, vou classificar assim, porque eu tenho outro conceito de riqueza, mas fica para outro vídeo. O que esses países têm em comum é que são todos democráticos. As democracias são estabelecidas, consolidadas e respeitadas. Num país que não respeita a democracia, o capital não vai conseguir se reproduzir. É só a gente pegar também de exemplo o seguinte, países pouco democráticos do mundo que têm riqueza são os países do Oriente Médio. Esses países do Oriente Médio têm riqueza, mas a riqueza deles é proveniente do petróleo, não é da especulação financeira. Então, basicamente, o capital não conseguiria se reproduzir. Simples. Por esse simples fato, não vai ter golpe, não vai ter atentado contra a democracia, não vai ter nada disso.